Olá, eu espero que todos estejam bem, certo? A nossa aula de hoje vai ser de matemática. Vamos trabalhar o caderno 2. Em matemática, abro na página 9. Vamos trabalhar compondo e decompondo quantidades, certo? Essa página aqui. Então, vamos lá. Vamos decompor o número 245. Vocês lembram que nós já trabalhamos no quadro valor de lugar o quê? Unidade, dezena e centena, não é? Então, vamos decompor. Então, vamos trabalhar os três numerais. Então, vamos decompor o numeral 245. O número 245, eu tenho o quê? Eu tenho duas centenas, 4 dezenas e 5 unidades. Certo? Então, quantas unidades há em 245? Quantas unidades? Se eu leio unidade, dezena, centena, eu tenho quantas unidades? 5. Se cada centena, olha, eu vou colocar o número 245 no quadro valor de lugar. 5 é unidade, 4 dezena e 2 centena. Como eu já perguntei, quantas unidades tem o numeral 245? Qual é o numeral que é a unidade? 5, não é isso? Então, vamos lá. Se cada centena tem 100 unidades, em 245 são quantas centenas? São quantas centenas? 2 centenas. Certo? Aí eu pergunto, se cada centena tem 10 dezenas, em 245 são 2 centenas, portanto, são quantas dezenas? 20, né? 20 dezenas. Mas aqui vejamos, eu tenho 5 unidades, 4 dezenas e 2 centenas. Uma centena é 100, não é isso? Uma centena é 100. 2 centenas eu tenho o quê? 200. Então, 200 são quantas unidades? 200 unidades. Considerando as dezenas. Vamos lá? Vamos considerar as dezenas. No número 245... somente as dezenas, eu quero 4. 4 dezenas é igual a quanto? A 40. Por quê? Porque cada dezena, quando falamos dezena, já estamos dizendo 10. Dezena, 10. Então, uma dezena é 10. Se eu tenho 4, eu tenho 10, mais 10, mais 10 e mais 10. Se eu tenho 4, eu tenho 40. Então, aqui, 245. Então, a dezena aqui, do número 245, a dezena é 40. Certo? Agora, vamos trabalhar com o número 407. Certo? Vamos para o número 407. O número 407, eu tenho quantas unidades? Eu tenho 7 unidades. Dezena, eu tenho 0 de dezena. E eu tenho quantas centenas? 4 centenas.
407, então, é 4 centenas e 7 unidades. Certo? 407, então, unidade, dezena, centena. 4 centenas é igual a quanto? A 400. Se uma centena é 100, 4, 100, mais 100, mais 100, mais 100. 4 vezes o 100, que é 400, não é? 4 centena é igual a 400. 7 unidades é igual a 7 unidades. Então, 407. Certo? Agora, vamos lá. Em 400, se cada centena tem 10 unidades, se cada centena, aliás, se cada centena tem 10 dezenas, número 407, 100 é uma centena. Quantas dezenas eu tenho no número 100? No número 100? Uma dezena, 10. Dezena é 10. Mas aqui eu tenho 100. Então, 10 vezes 10 vezes esse 10, eu formo o quê? Uma centena, não é? 10 mais 10 mais 10, 10 vezes. Eu vou formar o quê? Uma centena. Então, 100 é igual a 10 dezenas, certo? 100 é igual a 10 dezenas. Portanto, 40 dezenas. Assim é possível dizer que em 407 existe 40 dezenas. No caso aqui, eu tenho 40 dezenas, que eu vou formar 400, né? Se 10 dezenas, eu tenho 100, como eu tenho aqui 4 centenas, que vai ser 4 centenas, 4 centenas, então o que acontece? Eu tenho 40 dezenas. Se cada 100 desse é igual a 10 dezenas. Entenderam? Cada 100 eu tenho 10 dezenas. Que é 10 mais 10 mais 10, 10, até chegar a 10 vezes. Então, cada 100 é 10 dezenas. Então, aqui eu tenho quantas dezenas? Eu tenho 40 dezenas. Porque é 400. Certo? Porque, ó, 10 mais 10, 20, mais 10, 30, mais 10, 40. Certo? Então, decompõe os numerais. Então, eu vou decompor dizendo que unidade, né? Vamos trabalhar o quê? As 3 casas. Né? Unidade, dezena e centena. Se não sei, se eu ainda estou com dúvida, eu posso fazer um quadrinho de valor de lugar. Que eu vou trabalhar o quê? Unidade, dezena, centena. Ah, eu queria trabalhar o numeral 325. O número 325. Então, eu vou começar o quê? Unidade, dezena, centena. Se eu colocar no quadro o valor de lugar, vai ficar dessa forma. Então, quantas centenas eu tenho? 3. 2 dezenas, 5 unidades. Então, eu vou decompor dessa forma, que eu posso fazer o quê? 320, que é 2 dezenas, e 5 unidades. E se eu somar aqui, vai dar o quê? 325. Então, 3 centenas, 2 dezenas, 2 dezenas e 5 unidades. Certo? Lembre-se
Isso. Quando vier 3 números, nós vamos trabalhar o quê? Unidade, dezena, centena. Se vier só 2 números, vamos trabalhar o quê? Unidade e dezena. Certo? Qualquer dúvida, pode me perguntar. Certo? Pode me perguntar para a gente tirar as dúvidas. Não fiquem com dúvida. Pergunte. Certo? Me ligue, fale no zap. E a tarefa que vai para casa vai ser a seguinte. Vai ser a página 10, que vai ser o quê? O jogo rápido. Então, do caderno 2, a página vai ser a 10, que é jogo rápido. Se tiver dúvida, me pergunte. Aí eu só vou dar um exemplo. Escreva o total de unidades. 1/115 unidades. Como vou fazer? 1/100 e 10 unidades. Aliás, 5 unidades. Então, vou fazer o quê? Vou fazer 1/100 é igual a quanto que eu falei? 1/100 é igual a 100. Aí, mais 5 unidades. Então, eu quero saber quantas unidades eu tenho. Então, 100 mais 5, eu tenho o quê? 105, ok? Então, até a próxima aula. Qualquer dúvida, perguntar e um beijo.